Pessoal, tudo bem? Vamos começar a semana 3 de atividades. Só clicar, sexto ano, canto superior esquerdo. Semana 3 de atividades. Semana 3 de atividades, nós vamos trabalhar o gênero informativo, notícia, o qual vocês já devem conhecer. A notícia é muito importante para o nosso convívio em sociedade, para que a gente possa se manter informado, para que a gente possa tomar a decisão correta em relação a um determinado assunto. Nesse período de pandemia mesmo, as informações, principalmente as informações verdadeiras, as informações que sejam emitidas de fontes seguras, elas são muito necessárias para que a gente possa tomar o máximo de cuidado, para que a gente possa saber como tomar determinadas decisões em relação ao vírus e em relação à pandemia, ok? Então a notícia ela é muito importante por isso, a gente precisa saber como relacionar com ela. É preciso também tomar o máximo de cuidado com as fake news, que são notícias falsas, né? A gente precisa saber identificar uma notícia falsa, como fazer a verificação dessa notícia falsa, como checar a fonte. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o gênero notícia e ver como que ele funciona. Caro estudante, nessa semana você vai ler e compreender uma notícia. Observe que este é um gênero textual importante para a sua formação político-cidadã, pois manterá você informado sobre tudo, sobre o que acontece no mundo à sua volta e como a humanidade está lidando com os desafios dos tempos atuais. Recapitulando, uma notícia tem a finalidade de informar o leitor sobre um fato recente que seja relevante para a sociedade, um grande evento, acontecimento político, um acidente ou acontecimento ambiental que tenha impacto na vida das pessoas. E aqui a gente tem um quadro para poder saber mais, né, para saber mais informações sobre o gênero textual notícia. Fala um pouquinho sobre onde nós podemos encontrar as notícias, são nos jornais impressos, virtuais ou no telejornal da TV. As notícias possuem títulos bem destacados e chamativos que chamamos de manchete. Na manchete, os verbos geralmente aparecem em tempo presente para transmitir a ideia de um acontecimento recente. O primeiro parágrafo de uma notícia que também chamamos de lead, apresenta as informações principais do fato, como, onde, quando, o que ocorreu, com quem e por quê. O corpo da notícia informa os detalhes do que aconteceu. Nele, os verbos aparecem no tempo passado, pois trata-se de algo que já aconteceu. Você vai desenvolver o hábito de ler notícias diariamente. Para isso, você deve acessar o link. Então, é muito importante que a gente leia as notícias todos os dias para que nós possamos ter ciência do que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso município, ok? Leia o texto abaixo para realizar as atividades. Então, a manchete é Ciência e Tecnologia, 5 de janeiro de 2021. 2021 estará entre os 6 anos mais quentes da história. Apesar disso, o clima será mais fresco do que o ano passado. No fim de dezembro, o Centro de Meteorologia do Governo do Reino Unido divulgou uma nota prevendo que 2021 será um dos 6 anos mais quentes da história, com cerca de 1,3 graus Celsius a mais do que nos anos de 1850 a 1900. Isso deve acontecer por influência das mudanças climáticas provocadas pelo homem com a poluição e desmatamento. Por outro lado, o estudo também apontou que o ano será um pouco mais fresco que 2020, que bateu recordes de calor em janeiro. É improvável que a temperatura global para 2021 seja um ano recorde em razão da influência atual do Laninha, mas será muito mais quente do que outros anos anteriores que tiveram fenômeno como 2011 e 2000 por causa do aquecimento global, disse Adam Scaife, chefe da previsão do Centro de Meteorologia do Reino Unido, em entrevista à BBC. A laninha é um fenômeno natural que ocorre quando ventos fortes empurram as águas quentes da superfície do Oceano Pacífico próximos à América do Sul. Com isso, águas que estão submersas, ou seja, na parte de baixo, escondida do Sol, sobem à superfície e resfriam a atmosfera. Para o Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, previu a maior probabilidade de chuvas na região norte,
no norte da região Nordeste e no sudoeste de Mato Grosso, além do aumento da temperatura média em estados como Tocantins, Piauí e Bahia. Fontes G1 e BBC. Que gênero textual pertence o texto acima? É um conto de ficção científica, uma notícia, um poema ou uma fábula? Observe os verbos destacados no trecho abaixo. 2021 estará entre os 6 anos mais quentes da história. Apesar disso, o clima será mais fresco do que no ano passado. Os verbos estão no passado, presente ou futuro. Preencha abaixo de acordo com o texto lido. Qual é o gênero textual que a gente leu lá em cima? Onde podemos encontrar? Qual é a finalidade daquele texto? Qual é o assunto do texto? 4. Copie 3 verbos que aparecem no tempo passado. Só clicar em enviar a atividade. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem no WhatsApp, ok, pessoal? Um abraço e até mais.